Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tiago, Epístola de Tiago, e não a Tiago, Epístola de Tiago, capítulo de número 2, versículos de 14 a 26. Epístola de Tiago, capítulo 2, de 14 a 26. Queridos, aqui Tiago vai falar sobre o casamento da fé e a prática das obras. Eu tenho dito aos irmãos que fé é algo prático e não abstrato. E o livro de Tiago, ele apresenta perfeitamente isso. E certamente que nesse ponto que veremos hoje pela manhã, ele o faz com maestria. Vale lembrar aos irmãos que já no capítulo 1, verso de número 1, ele identifica a quem ele está escrevendo. Então, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Então, nós temos irmãos ali que estão sendo impelidos a abandonar as suas casas, os seus lares, em razão da fé. Então, eles estavam sendo convidados a viver corridos, usando uma expressão popular, em razão da sua fé. Porque depois da morte do diácono Estevão, nasceu-se então uma perseguição a começar de Jerusalém. Então Tiago escreve para esses irmãos. Eles estão em fuga, estão sofrendo, estão perdendo os seus bens, estão perdendo a convivência com o lugar onde nasceram e conviveram em todo o tempo. E o propósito de Tiago, então, é configurar que todas aquelas dificuldades, elas representavam provações, e que o Deus que prova é o Deus também que deseja a nossa perseverança, no caso deles, a perseverança deles, e que obviamente se estende a nós. Então, para isso, Tiago vai apresentar a fé de modo prático e não abstrato. E o que é que ele faz? No contexto imediato, a gente já percebe que Tiago, então, nos versículos 19 a 26 do capítulo 1, Tiago de pronto já apresenta a prática da palavra de Deus, reprovando então o ato de ser apenas ouvinte da verdade. Era necessário praticar essa verdade. E ele ilustra apontando que aquele que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que se olha no espelho, mas saindo logo se esquece da sua imagem. Então a ausência de prática nos faz esquecer da nossa fé. Nós vimos isso no último domingo, no domingo anterior, à noite. No último domingo pela manhã, nós vimos os exemplos que Tiago aponta aqui, sobretudo nas tratativas interpessoais. Capítulo 2, versículos de 1 a 13. Ele vai atacar então o comportamento de fazer acepção de pessoas. E ele vai demonstrar que uma fé prática, ela não faz acepção de pessoas. Então, cuidando de alguém que é rico e chega à sinagoga lhe dando um lugar de honra, mas desprezando aquele que é pobre e na mesma sinagoga é posto em um lugar de desonra. Tiago, então, apresentando a fé de modo prático, vai dizer que uma fé operosa, ela não trata com acepção de pessoas. Agora, irmãos, ele vai se aprofundar um pouco mais, porque nesse ponto ele vai chamar uma fé estéril, ou seja, uma fé sem obras, de fé morta. Uma fé morta. Nós podíamos ilustrar isso a partir do que tem acontecido muito por aí afora, inclusive até em nossa igreja, isso acontece também.
É o chamado, por exemplo, nessa ilustração, de crente nominal. O que é o crente nominal? Ele anuncia uma fé, ele diz pertencer a um determinado crédulo religioso, mas ele não vive a fé que ele afirma estar inserido. Então é aquela pessoa que ela até vai à igreja, se questionarem ela, qual o seu crédulo religioso? Ela vai responder, olha, eu sou protestante, eu sou reformado, mas no dia a dia não se vê evidências dessa fé. Não há novo nascimento, não há arrependimento, não há uma tratativa que demonstre que de fato trata-se de um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Eu penso que na atualidade, na modernidade, o que há de mais vibrante para apresentar como ilustração, antes de adentrarmos ao texto, é essa cultura da fé nominal. Você afirma ter fé, afirma fazer parte de um determinado crédulo ou grupo religioso, você alega ser reformado, protestante, presbiteriano, mas no dia a dia não há obras que comprovem que de fato você é alguém de fé. É essa conduta aqui que Tiago vai dizer, isso é uma fé morta, é uma fé que não tem valor algum. É claro que Tiago aqui, ele vai usar alguns personagens para ilustrar aquilo que ele está afirmando. Vamos observar do verso 14 a 17. Meus irmãos, qual proveito? Ele está perguntando, de que se aproveita alguém que diz que tem fé, mas não tem obras? Aí ele faz uma pergunta retórica. Será que essa fé pode salvá-lo? A pergunta de Tiago é, alguém que afirma ter fé, mas não evidencia essa fé por meio da sua prática, porventura essa fé poderia salvar essa pessoa? Aí alguém vai me perguntar, pastor, mas o homem não é salvo por obras. E eu vou concordar com você, porque a Bíblia afirma isso. Mas Tiago não está apontando aqui as obras como meio de salvação para o homem. Tiago está apontando as obras como meio probatório da fé. Ou seja, o que prova a fé? A prática das obras. É isso que Tiago está fazendo aqui. Ele não está contraditando Paulo. Paulo escreveu lá em Efésios capítulo 2, que o homem não é salvo por obras, para que não se glorie, mas ele é salvo pela graça de Deus através da fé. Então nós cremos no Filho de Deus e essa graça redentora de Cristo então recai sobre nós. Não é a fé que vai salvar o homem, a fé é o caminho, ou seja, é o mecanismo utilizado para que possamos crer. O que salva o homem é o sacrifício vicário de Cristo. Porque se fosse a fé, qualquer pessoa que tem fé, ainda que não no Redentor, poderia alegar, eu sou salvo, porque eu sou um homem de fé. E nós sabemos que não é assim. Então não é a fé pela fé, é a fé, na verdade, genuína do Evangelho. Perceberam? Então Tiago não está contraditando Paulo. Lutero teve dificuldade de compreender a carta de Tiago, a ponto de chamar essa epístola de palha. No entanto, mais à frente, estudando, os estudiosos, os reformadores, estudando essa epístola, notaram sobre o que de fato Tiago estava tratando. Então a discussão de Tiago não é, se você não tem obras, você não é salvo. A discussão de Tiago é, as obras são meio probatório de uma fé genuína. Ou seja, alguém alega, eu tenho fé, mas eu não pratico a minha fé. Então ela não é provada. Você não deu evidência alguma de que nasceu de novo.
É essa a discussão. Então o texto segue, irmãos, e diz assim: se um irmão, aí ele vai exemplificar com um irmão necessitado, citando um irmão necessitado. Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa ou necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Verso 17: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago ilustra perfeitamente o que ele quer dizer. Ele cita então como exemplo um irmão que de repente adentra a igreja e ele necessita do básico, porque o pão e a roupa são coisas básicas para a vida humana. As pessoas precisam se alimentar e elas precisam se vestir, elas precisam se proteger do frio, por exemplo. Tiago então toma isso, ilustra, dizendo: vem cá, se um irmão entra na igreja e ele diz que tem fome ou frio, e vocês respondem assim: olha, Deus lhe abençoe, vá em paz. Observe que as palavras são piedosas. As palavras são piedosas. Deus te abençoe, vá em paz e não em guerra. As palavras, elas são palavras piedosas, mas não são acompanhadas de prática. Então, meu irmão, Deus te abençoe, vá em paz. Então, se aqueça, ou então Deus supra a sua necessidade. Mas aquele que faz a afirmação piedosa não se coloca como uma ponte ou uma fonte de bênçãos utilizada pelo Senhor para abençoar o necessitado. Tiago pergunta: que proveito há nessa fé? As palavras são piedosas, ou seja, a fé é uma fé de palavras, mas sem proveito algum. Qual o benefício que há para alguém que tem palavras piedosas, mas não tem uma prática que condiga com essa fé? Não há proveito nenhum. Se um de vocês lhe disser, verso 16, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Pergunta Tiago. Verso 17: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo, irmãos, é que uma fé que é mencionada, mas não praticada, é uma fé absolutamente estéril. Estéril. A ideia de morta aqui é a ideia de esterilidade, ou seja, é uma fé improdutiva, é uma fé sem vida, é uma fé natimorta, é uma fé que já nasceu sem vida. É o que Tiago está acusando aqui. E aí eu quero aproveitar para fazer uma ilustração, irmãos, ainda que indelicada ou indesejada, mas que penso eu que reflete muito bem o que é uma fé sem prática. Se eu lhe perguntar o que é a morte, qual será a sua resposta? A morte é a separação da alma e do corpo. Os irmãos aqui estão vivos porque em seus corpos habitam as suas almas. Mas se a sua alma sair do corpo, seu corpo não tem vida. O que seria a fé de uma pessoa que alega ser, agora aplicando, protestante, reformada, presbiteriana, mas tudo isso só acontece dentro do lastro da igreja? Porque o lugar mais fácil que existe para ser crente é dentro da igreja. E às vezes até dentro da igreja está difícil, por conta de comportamentos mundanos que adentram ao rebanho.
Como é a fé de uma pessoa que alega ser protestante, reformada e presbiteriana, mas que essa fé não é praticada, ela não é traduzida em obras? Ouçam o que eu vou lhe dizer. Segundo o que Tiago está nos apontando aqui, segundo a palavra de Deus e o Espírito Santo o inspirou, a fé dessa pessoa é a mesma coisa que um corpo morto. O corpo pode ser visto, tocado, mas ele é estático, porque nele não habita uma alma. O que faz um corpo estar morto é a ausência da sua alma. O que faz uma fé estar morta é a ausência da prática das boas obras. Então, irmãos, eu quero chamar a atenção da igreja, especialmente de você, que talvez há muitos anos caminhe conosco, mas que na prática você só é crente na igreja. Você precisa saber, na manhã desse dia, que se você alega ter fé, mas essa fé não influencia todos os campos da sua vida, a sua fé não passa de um cadáver. Eu vou repetir a gentileza das minhas palavras. Se você vem à igreja, você canta os hinos, os cânticos, você ouve a palavra de Deus, se você participa da ceia do Senhor, você pode até ofertar, dizimar, ou seja, você pode participar de todos os momentos do culto. Só tem um problema: dentro da igreja você participa de tudo com fé, fora dela a sua fé não lhe acompanha, ou seja, não se vê evidências que de fato você é uma nova criatura em Cristo. Você não pratica o amor ao próximo, você não demonstra amor por Deus fora da igreja, você vive na prática da mentira, da injustiça, da leviandade, você vive como se você não conhecesse a Deus. Escute o que eu vou lhe dizer. A sua fé é um cadáver. A sua fé é um cadáver. Se essa é a sua realidade. Mas se não, ou seja, se a nossa fé tem sido evidenciada pela nossa prática, essa fé é um corpo vivo. Ou seja, a alma está nesse corpo. A prática dessa fé está nessa fé. Irmãos, o que Tiago está afirmando aqui é extremamente, não apenas profundo, mas exortativo. Olha, nós estamos aqui em um ambiente aconchegante, confortável, um ambiente aprazível e que nos permite cultuar a Deus. Se coloque agora no lugar do público que recebeu essa epístola. Eles estavam fugindo para não serem mortos, estavam perdendo seus bens e propriedades, eles estavam ameaçados de terem sua família definhada. Em outras palavras, eles eram o que é hoje a igreja perseguida. E Tiago está dizendo àqueles irmãos: se as suas obras não comprovam a sua fé, em outras palavras, sua fé é um cadáver. Eu pergunto aos irmãos, com todo respeito àqueles que já se foram: um corpo morto, ele só serve para ser sepultado. Isso não é um desacato, um desrespeito àqueles que se foram.
quando eu falecer, o meu corpo só servirá para o sepulcro, até o dia da ressurreição. Uma fé morta, para que ela serve? Você já se perguntou? Tiago vai continuar falando sobre esse assunto agora, ilustrando, verso 18. Ele agora vai ilustrar através de uma hipótese de diálogo. Vejam só, verso 18. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Ele está ilustrando aqui um diálogo. Alguém dirá, semelhante ao que eu digo: talvez você queira me perguntar. Eu estou ilustrando um diálogo. Necessariamente, talvez você não queira perguntar, mas é possível. Então, Tiago está dizendo: você me dirá, alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Ou seja, de um lado obras, do outro lado fé. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Aí olha, irmãos, que ele vai continuar ilustrando. Olhe agora o que ele faz no verso 19. Ele vai partir agora para os demônios. Você crê que Deus é um só? Tiago está perguntando. Você acredita que Deus é um só? Bom, Deuteronômio diz isso, né, irmãos? Deuteronômio 6, verso 4, vai afirmar que Deus é um único Deus e não existe outro além dele. Então o crente dirá: eu creio que Deus é um só. A Bíblia afirma isso. Aí Tiago prossegue a esse que assim responde: fazes muito bem. Até os demônios creem e tremem. Agora observem de que Tiago vai chamar aquele que pratica, aquele que tem a fé, mas não a pratica. Verso de número 20. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Então ele cita primeiro a hipótese de um diálogo. Depois Tiago cita os demônios que também acreditam na existência de Deus. Agora ele vem e cita Abraão, e mais à frente ele ainda vai citar Raabe. E tudo isso, a sua intenção é dizer: a fé sem a prática é um cadáver. A intenção de Tiago é essa, é dizer aos seus ouvintes isso que os irmãos estão ouvindo. Você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Aí Tiago vem e diz: você crê que Deus é um só? Você faz muito bem. Até os demônios acreditam que Deus é único, e eles estremecem com isso. Nesse quesito, irmãos, parece que os demônios têm uma vantagem, porque muitas vezes nós não estremecemos com a ideia de um Deus único, mas eles têm tanta convicção que Deus existe e que Ele é único, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eles estremecem diante dessa verdade. Você sabe, quando os demônios encarnaram, pediram a Jesus para encarnar nos porcos e se lançaram ao abismo? Lembra dessa passagem? Os demônios sabiam que quando o Filho de Deus viesse, lhes traria condenação. Quando eles avistam Jesus Cristo, naquele momento eles pensam: a nossa condenação chegou. O pedido deles para encarnar nos porcos é com a ideia de fugir da condenação que estava prometida. Ainda não era aquele momento. E Jesus disse: vá. E os demônios então saíram do rapaz e todos encarnaram nos porcos.
e se lançaram ao despenhadeiro. Os demônios, quando viram Jesus, eles estremeceram, porque eles sabiam que estavam diante de um Deus poderoso, único e suficiente. Nós afirmamos que o Senhor está no culto, que o Senhor está na nossa vida, o Senhor está no nosso lar e na nossa família. Mas os nossos corações não temem, muitas vezes. Muitas vezes nós não tememos o peso da mão de Deus. Não confessamos os nossos pecados, não nos arrependemos. Em outras palavras, não agimos como pessoas que têm fé. Porque quem tem fé genuína no Evangelho, sabe que diante dos seus pecados precisa se constranger. Diante dos seus pecados precisa confessar e precisa abandonar. Observem que a fé, ela produz volição, a fé ela produz vontade. Vamos a Abraão, que é o terceiro personagem citado aqui. O quarto, pela ordem, o quarto personagem citado. Ele vai dizer: por acaso vocês não sabem que Abraão foi justificado pela fé? A intenção dele é dizer que Abraão, a quem seria o pai da fé, evidenciou, ou seja, tornou esse título justo quando Deus pediu a Isaque, e no capítulo 22 do Gênesis ele foi oferecer. Então observem, Abraão, o pai da fé, fez jus ao seu título, atendendo em obediência àquilo que Deus preceituava. Então, de fato, a fé ela é confirmada através dos atos que são praticados. De fato, ontem na casa da nossa irmã Vera, nós pregamos sobre os discípulos no caminho de Emaús, capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Vejam que curioso. Jesus caminhou do lado deles, eles iam conversando entre si e não identificaram que o homem ao seu lado era o Senhor Jesus Cristo. Jesus então perguntou: acerca de que vocês conversam? E eles responderam. Cleopas, que era um dos discípulos, respondeu: por um acaso, estou parafraseando, porventura o Senhor não soube das últimas coisas que aconteceram em Jerusalém? Não soube de Jesus, o justo, o grande profeta, que Herodes e os nossos príncipes levaram à cruz? Esse mesmo Jesus, nós achávamos que ele seria o libertador do nosso povo. Irmãos, eles estão contando a história de Jesus para Jesus, sem perceber que é Jesus. Olha que absurdo isso. Eles estão contando a história de Jesus para Jesus, sem perceber que se tratava de Jesus. Até que finalmente chegam a Emaús, e esses dois pedem para que o Senhor passasse com eles, então, aquele tempo. E quando Jesus, então, parte o pão, antes, contudo, ele já havia anunciado, desde Moisés até agora, até aquela ocasião, tudo que a Escritura, por meio dos profetas, por meio da lei de Deus, apontava sobre o Redentor. Quando o Senhor, então, parte o pão e dá graças, eles percebem que se tratava de Jesus, e o Senhor some da presença deles. E um diz ao outro: não é verdade que enquanto ele falava o nosso coração ardia? Ou seja, nós temos homens que estavam diante da verdade, não reconheciam a verdade e deixaram de desfrutar daquele momento, se desde o início soubessem de quem se tratava.
Então, Abraão, que é o pai da fé, o ápice da demonstração da fé de Abraão está no fato dele atender à vontade de Deus, ainda que ele não entendesse o propósito de Deus. Então, ter fé não é acreditar que tudo que nós pedimos, obrigamos Deus a responder, mas é nos submeter à vontade dele, ainda que não entendamos o seu santo propósito. É justamente o que Abraão fez. E essa sua atitude evidenciou que, de fato, a sua fé era autêntica. Então, esse é o quarto personagem aqui que Tiago está usando. Mais uma vez com o intuito de demonstrar fé sem prática, fé sem obras, não passa de um cadáver. Eu queria lhe perguntar nessa manhã, antes de passar para Raabe, como vai a sua fé? Mas quando eu pergunto como vai a sua fé, o meu questionamento não é meramente até que ponto você tem confiado em Deus. Porque, irmãos, confiar no Senhor enquanto as coisas vão bem é fácil. É fácil dizer, eu creio no Deus da minha salvação, quando o mar é de rosas. O difícil é quando nós regressamos aos nossos lares, às nossas salas de aula, nós regressamos ao nosso trabalho no dia de amanhã, na lida com os ímpios, pessoas que escarnecem da nossa fé, pessoas que não têm compromisso nenhum com a piedade, lidar com eles. E mais, sermos crentes diante deles, sustentarmos a nossa fé diante daqueles que desprezam ao Senhor. Como vai a sua fé? Em um sentido de saber aquele que precisa de auxílio. Ele precisa que você pratique um determinado bem. Você pode praticar esse bem, mas você se omite porque talvez isso lhe custe algo. Isso lhe custe o seu tempo, o seu recurso financeiro, isso lhe custe a sua paciência, a sua longanimidade, isso lhe custe algo que de certa forma você não está disposto a ceder. Como, por exemplo, aqueles que nos perseguem, a lida diária com eles, exercitando a nossa fé. Como virar o lado da face quando você é esbofeteado no lado do seu rosto? Quando alguém te dá um tapa na face, como virar o outro lado, ou seja, como você exercitar a sua fé em meio a uma situação de perseguição. Esses irmãos estão sendo perseguidos, e Tiago está dizendo a eles, tenham uma fé operosa, é isso que Tiago está dizendo. Então, a justificação pela fé é um termo jurídico, e que ele acontece na eternidade. A ideia de justificação é um termo jurídico, e a justificação pela fé, ela acontece na eternidade. Então, na eternidade, quando nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Redentor, Deus então nos declara justos. Deus nos declara justos. Abraão foi salvo antes de oferecer Isaque. Abraão foi justificado pela fé antes de oferecer Isaque. Ah, pastor, e por que Tiago então alega que Abraão foi justificado naquela ocasião? Naquela ocasião, a operosidade da fé de Abraão comprovaram aquilo que Deus já havia feito. Perceberam? Vamos agora, irmãos, para o último personagem, Raabe. Verso de número 22. Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou,
justamente o que eu acabei de dizer, não é? As obras consumam, comprovam, ratificam a fé. Verso 23. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Verso 24. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Ou seja, não é apenas a ideia de dizer eu tenho fé que comprovará que você é um justo diante de Deus, mas é também a prática dessa fé que servirá como meio probatório de que de fato você é uma nova criatura. Verso 25. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Agora ele usa outro personagem do Antigo Testamento, que inclusive é um contraste que ele está fazendo com Abraão, porque se Abraão é o pai da fé, agora ele toma como parâmetro uma prostituta convertida, Raabe. Quem foi Raabe? Está narrado lá no livro de Josué. Quando Deus mandou que destruíssem Jericó, então antes Josué enviou espias. Esses homens entraram como espiões dentro de Jericó, e então Raabe, quando os viu, tomou conhecimento do Deus desses homens e os hospedou. Raabe creu na mensagem que eles pregavam, e então tanto ela quanto a sua família foram livres daquela condenação. Então, quando Jericó cai, o único morador de Jericó, ou os únicos, que se livram daquela condenação é Raabe e os seus. Mas aí, Tiago vai apontar Raabe aqui em que perspectiva? Na perspectiva de que ela creu a ponto de acolher. Ela não apenas disse assim: olha, eu creio no que vocês estão dizendo. Faz o seguinte, retornem para fora dos muros da cidade e depois vocês destroem. Não foi isso que Raabe fez. Raabe creu, fé. Raabe acolheu, obras. Perceberam? Ela creu na mensagem, fé. Ela acolheu os espias, prática das obras. É isso que Tiago está dizendo. Verso 26. Por isso, assim como o corpo sem espírito é morto, ou seja, um corpo sem alma, porque espírito e alma são a mesma coisa, exceto o Espírito Santo. Mas quando a Bíblia fala de alma e espírito, está falando da mesma coisa. Só se o espírito for o Espírito Santo, aí é diferente. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmãos, eu penso que a mensagem dessa manhã foi uma das principais mensagens que eu já preguei para a igreja, pelo menos nos últimos 5 anos. A gente precisa ouvir isso aqui. A gente precisa contrastar a nossa fé. Precisamos nos questionar se de fato Cristo é o nosso Senhor. E se Ele é, porque a nossa fé é infrutífera. E se a nossa fé é infrutífera, nós não estaríamos enganados pela nossa consciência. Nós não estaríamos enganando terceiros em razão de um equívoco. Eu não quero pôr em xeque, longe de mim, nem a Escritura, nem a fé genuína. Não é isso que eu estou fazendo. O que eu estou questionando é, se você tem caminhado para a igreja há 10, 20, 30, 50, 60 anos, mas a sua fé só é vista dentro da igreja, nessa manhã você precisa saber que diante de Deus, a sua fé não passa de um cadáver. A sua fé, ela deve nortear todas as suas decisões.
O seu trabalho deve ser influenciado pela sua fé. Certa vez alguém perguntou a Lutero: Lutero, como eu posso glorificar a Deus sendo um sapateiro? Ele respondeu: você faz um sapato de qualidade, com excelência, e vende por um preço justo. Você estará glorificando a Deus se proceder dessa forma. A fé influenciando os nossos atos. A fé influenciando as nossas escolhas. A fé influenciando os nossos relacionamentos. Pastor, me dê um exemplo da fé influenciando meus relacionamentos. Se você tem fé, você não se mistura em relação de namoro com ímpio. Aprenda isso. Você não compartilha com descrente sendo você crente. Aprenda isso. Inclusive o corte dessa semana, que a moça que cuida das nossas redes sociais pôs, foi muito interessante e muito bem visto. Para minha surpresa, no corte eu dizia: irmãos, é impressionante como os jovens da atualidade, eles não usam como critério a fé para escolher alguém. Essa é a mais pura verdade. Muitos de vocês jovens não estão nem aí para um namoro que o outro não compartilhe da sua fé. Isso não inquieta o coração de vocês. Pastor, e por que não inquieta? Porque a sua fé é morta. A sua fé é morta. Porque quando a fé é viva, ela nos incomoda. Quando a fé é viva, ela retira de nós a paz. Quando nós não tratamos da vontade de Deus, irmãos. É uma questão lógica. Se a fé viva influenciar absolutamente tudo o que eu faço, até as minhas escolhas. Quer que eu vá mais longe? Até a escolha da minha roupa, a minha fé deve influenciar. Até os lugares onde eu frequento, a minha fé deve influenciar. As palavras que saem da minha boca, com quem eu ando, a minha fé deve influenciar. O dia do Senhor, a minha fé influencia. Fé que não influencia as nossas decisões, os nossos relacionamentos, as nossas roupas, com quem andamos, é uma fé que não passa de um cadáver. Você precisa saber disso, porque talvez você seja um vivo morto, mas até hoje você não percebeu. Talvez você seja um religioso de primeira linha, mas nunca Cristo foi o Senhor do seu coração. Talvez você seja um exímio frequentador de igreja, mas a graça de Deus nunca foi dona do seu coração. Irmãos, nos arrependamos dos nossos pecados, confessemos as nossas desgraças diante de Deus, nos desvencilhemos de todo o mal que tenazmente nos assedia. Compreendamos que onde não couber a nossa fé não nos cabe, porque a fé genuína no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para nós deve ser a nossa pele. O Evangelho deve ser a sua pele. Arranque a sua pele para você ver se você não morre. Mas nós fazemos do Evangelho as nossas roupas. Hoje eu vim com paletó preto, mas o que eu gosto mais é o cinza. Roupa, eu tiro e ponho conforme a ocasião, mas a minha pele, que é o maior órgão do meu corpo, se eu arrancar, eu morro sem a minha pele. Você morre sem a sua fé? Responda essa pergunta. Ou você consegue ser vivo sem ela? Se a resposta for a segunda, saiba, você não passa
de um vivo morto. Amém. Nos coloquemos de pé e vamos orar, irmãos. Pai, tenha misericórdia de nós. Senhor, são tantas vezes, de tantas maneiras, que desprezamos o Teu Evangelho Santo, nos precipitamos, tratamos a fé com irrelevância. A bem da verdade, Pai, o Evangelho para nós muitas vezes se torna algo circunstancial, oportuno, quando na verdade ele deveria tomar todo o nosso ser, provocando em nós a cada dia arrependimento, confissão, abandono e a compreensão que a nossa fé deve influenciar em absolutamente tudo, Senhor. Influenciar na escolha dos nossos representantes, influenciar na escolha dos nossos relacionamentos, na criação dos nossos filhos, na disciplina na vida deles, influenciar nas tratativas com os nossos cônjuges. A nossa fé, Senhor, ela deve influenciar no nosso comportamento em meio a essa sociedade corrompida pelo pecado. A nossa fé deve influenciar dentro da nossa sala de aula, alunos que estudam, se dedicam e não se apoiam em trapacear o professor. A nossa fé deve influenciar, meu Deus, no acolhimento dos necessitados. Deus eterno, em nome de Jesus, livra-nos da maldição de sermos mortos-vivos, pessoas que não têm prazer nem deleite no culto ao Senhor, que vêm cumprir um mero dever religioso, mas não são motivados por uma chama que arde em seus corações de amor por Deus. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Livra-nos do peso da Tua mão e da Tua ira. Livra-nos da religiosidade morta, da fé que não passa de um cadáver. Livra-nos, meu Deus, da maldição de acharmos que amamos ao Senhor, quando na verdade o desprezamos. Tenha compaixão de nós. Se não fosse Cristo para cumprir a lei em nosso lugar, Senhor, todos estaríamos fadados ao inferno eterno. Mas graças ao Senhor, que somos salvos pela fidelidade do nosso Redentor, nós temos em nossos corações esperança de vida eterna. Toma-nos nas Tuas mãos. Opera na vida dessa igreja, como eu tenho orado todos os dias por esse rebanho. Que o Senhor se compadeça de nós. Que o Senhor trabalhe em nossos corações. Meu Deus, que o Senhor quebre corações, orgulhos. Que o Senhor mude a nossa percepção, a nossa mentalidade, para que verdadeiramente sejamos um povo que glorifica o Teu nome. É a nossa oração por meio de Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, hoje e eternamente.